Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Cariri Neurodiversidade. Eu me chamo Paula Isabela, sou mãe atípica de Arthur, tem 6 anos. Boa noite, gente. Eu me chamo Sarita Bezerro, sou revisora textual, também sou mãe atípica, sou cristã, sou esposa. E eu quero que vocês aproveitem que vocês estão aí no comecinho desse vídeo, estejam aí seguindo a gente no Instagram, dando like também aí no nosso canal do YouTube, que é o Neuro Mais, o símbolo mais diversidade, e ativando o sininho, né, para você poder receber aí as notificações dos nossos vídeos. Então, nesse momento, eu quero que primeiramente você faça isso. Você vai aí no YouTube, comece a se inscreva, dá o like e ativa o sininho. Essa é a primeira coisa que eu quero que você faça. E quero agradecer a todos vocês que já estão aqui nesse momento para assistir o nosso primeiro episódio do podcast Neuro Mais Diversidade. Estão conosco hoje Tamires Alencar, neuropsicóloga, e Rosimeire, uma mãe atípica, contadora. Vai nos prestigiar ambas com conhecimento literário, bem como com conhecimento do dia a dia, para que a gente possa acrescentar, né, nesse início de podcast com o tema Marcos do Desenvolvimento, o que a gente espera para cada fase. Nós temos aqui, né, os nossos patrocinadores, então a gente já quer começar fazendo essa apresentação, esse agradecimento e apresentando aí os nossos patrocinadores. Instituto Heitor Coelho, todo o texto, consultoria linguística. Esse todo o texto é a minha consultoria linguística acadêmica, onde eu trabalho com revisão, formatação de textos. Então, se esse tipo de serviço que você está procurando, você pode estar aí seguindo a página do Todo o Texto. Temos outra parceira também, que é a Helm, o Reino Digital, com o seu novo produto, né, que é a Bag LED, é a publicidade móvel, que tem chegado aqui no mercado do Cariri. Se você quiser anunciar, procure a Helm. Alencar Representações também está conosco. Trabalha com representações de roupas masculinas e femininas em todo o estado de Ceará. Temos também como nosso parceiro o Teu, que trabalha com a gente no marketing. Quem quiser contratar ele também, fique à vontade. E temos o consultório, né, da doutora Tamires Alencar, que fica lá na Lagoa Seca, né, nossa convidada, abrindo hoje o nosso primeiro episódio, que vai acrescentar bastante para todos que estão ouvindo e para nós que estamos aqui presentes. E nós temos aqui o nosso QR Code para você estar aí apoiando o nosso projeto. Também temos aí o nosso e-mail. Então, se você quiser apoiar o nosso projeto, você faça a leitura do QR Code e faça um Pix no valor que você achar justo e esteja apoiando, porque a neurodiversidade é um tema muito importante para a sociedade como um todo. Então, a gente precisa dessa ajuda de vocês, tá certo? E nós queremos também agradecer a todas as pessoas que entraram em contato com a gente desde o momento que a gente divulgou esse projeto, que já estava acessível o Instagram, nossos amigos, pessoas que nos conhecem, pessoas que não nos conhecem também, mas que entendem a importância da neurodiversidade e mandaram mensagens para a gente agradecendo. Muitas mães, né? Fizeram comentários lá no Instagram, curtiram, compartilharam. Gente, isso é muito importante. A gente vai aprendendo ao longo desse podcast que a neurodiversidade ela não diz respeito só a pais atípicos, não. Só o que seria o pai atípico, né? O pai que tem uma criança que está dentro que tem uma neurodivergência. E a gente vai aprender tudo sobre esses conceitos, desses termos ao longo dos podcasts, né? Esse assunto, ele diz respeito à sociedade como um todo. A gente tem neurodiversidade em todos os locais, na igreja, no trabalho, na rua, no banco, em todo local você vai poder encontrar uma pessoa que se encaixe dentro da neurodiversidade. Por isso é muito importante que, embora você não faça parte desse mundo que nós chamamos de atípico, você esteja compartilhando, você esteja assistindo, porque é uma necessidade
da sociedade conhecer sobre a neurodiversidade. E nós vamos começar apresentando, né, uma das nossas convidadas. Nós temos aqui duas convidadas muito importantes. Nós não poderíamos falar sobre marcos do desenvolvimento e não convidar a doutora Tamires Alencar. E quem é a doutora Tamires Alencar? Ela é psicóloga, especialista em psicodiagnóstico, avaliação psicológica e testes psicológicos, pós-graduanda em neuropsicologia, avaliação e reabilitação neuropsicológica. Olha o currículo, viu? Atua com avaliação neuropsicológica, com foco na investigação. Eu tive que anotar porque é muita coisa. Com foco na investigação dos transtornos do neurodesenvolvimento. O consultório dela é no Centro Empresarial Lagoa Seca, Sala 8, aqui em Juazeiro do Norte. Não, lá em Juazeiro do Norte, nós estamos no Crato. Avenida Antônio Gomes, 4131. E o telefone para contato, anota aí, vou dizer bem pausadamente. É 88-DDD 98946-3405. Doutora Tamires Alencar, a gente está muito feliz porque você aceitou o nosso convite para falar sobre esse tema, né, sobre a neurodiversidade. Mas só antes da gente falar sobre o tema em si, marcos do desenvolvimento que é esperado para cada faixa etária, eu fiz aqui um pequeno texto para explicar para vocês basicamente o que é a neurodiversidade e o que é que tem a ver a neurodiversidade com esse tema do marco do desenvolvimento. Então, a neurodiversidade ela é ampla, ela é complexa e, em resumo, as pessoas elas funcionam de formas diferentes. Cada pessoa tem o seu jeito. E estima-se, né, segundo a literatura acadêmica, que de 15% a 20% da população tem um desenvolvimento neurológico distinto das demais pessoas, que é o que a gente chama de neurodivergentes. Então, déficit de atenção, hiperatividade, autismo, dislexia, dispraxia, tudo isso a gente vai explicar ao longo do nosso podcast. A gente vai ter episódio para cada neurodivergência dessa. Todas essas que eu citei aqui, né, são definidas como neurodivergência. E a neurodiversidade, ela surgiu como um movimento de justiça social para celebrar as particularidades e desmistificar essa ideia de que neurodiversidade é doença. Então, a partir dos marcos do desenvolvimento, que é o que Tamires vai falar, nós vamos poder conhecer como é que a criança ela se desenvolve, o bebê, a partir de tal idade, como é que ela se desenvolve. O que é esperado, né? E quando não se espera, aí o que é que acontece? Ah, meu filho ele não faz isso que era esperado para ele fazer. Aí entra a questão de buscar o profissional, se diagnosticado, ter um tratamento quebrar precoce. Crenças, né? Existem muitas crenças, mitos sobre a questão do desenvolvimento, onde a gente fala, não, é porque ele tem o tempo dele. Na realidade, sim, a gente vai conhecer um pouco melhor quando a Tamires nos esclarecer, né, sobre esse marcos. Na verdade, não é isso, né? Tem negócio de tempo. Existe sim, né? Existe Quer dizer, existe tempo ou não, que é o que Tamires vai falar. Então, a nossa primeira pergunta para a Tamires é justamente sobre os marcos de desenvolvimento, né? O que são marcos do desenvolvimento e por que que os pais não compreendem os marcos do desenvolvimento? O que é importante Não compreender? entendi aqui. O que é importante, na verdade, como vai ser? O que são marcos do desenvolvimento e o que é importante os pais compreenderem sobre esse marcos do desenvolvimento? Primeiramente, quero agradecer o convite. Estou muito feliz de participar do primeiro episódio, né? Então, é uma honra para mim fazer parte também desse projeto que está se iniciando, desejando desde já todo o sucesso para vocês. Obrigada. Qual a importância, né, dos marcos do desenvolvimento? Os marcos do desenvolvimento é como se fosse uma linha do tempo, certo? E nós temos justamente esse tempo do desenvolvimento infantil. Então, hoje as cadernetas de vacinação já abordam o que é esperado a cada faixa etária, que geralmente são a cada 3 meses, certo? Então, de 0, ou seja, o recém-nascido, a 3 meses de vida, de 3 meses a 6 meses de vida, e assim por diante. Então, a importância de conhecer esses marcos é você também estar alerta quando existir algum atraso no desenvolvimento. Porque aí nós vamos poder observar de forma precoce
a presença ou não de algum transtorno, poder estimular naquela fase do desenvolvimento. Então, essa é a importância principal, né, dos pais compreenderem os marcos do desenvolvimento. Então, a pergunta que se refere ao tempo esperado, cada criança tem seu tempo, existe isso mesmo ou não? É assim, depende, né? Porque nós temos esses marcos que foram descritos pela Sociedade Brasileira de Pediatria, certo? Então, nós temos que se basear neles. Porque como tem essa margem de 3 meses, então ali já tem o mínimo e o máximo de tempo que é esperado para aquela habilidade acontecer. Então, não, cada criança tem seu tempo. Não é bem assim. Então, se eu chegar, por exemplo, com uma criança que já tem mais de 2 anos e ainda não fala, e o profissional ou outra pessoa dizer, não, mãezinha, calma, ele vai falar, cada criança tem seu tempo, fulano era assim, né? Alguém era assim da família, ele pode também estar com atraso por conta que o pai atrasou, que a mãe atrasou, que a tia, enfim. Não é bem assim. A gente sabe que hoje a informação tem ajudado nos diagnósticos precoces justamente porque está se aprofundando mais essas questões do desenvolvimento na infância. Então, no caso, com 2 anos de idade, ele já é para estar formando frases, algumas frases, né, fazendo pedidos, solicitações aos pais, não só apontando. Então, eu vou trazer, de acordo com as perguntas, o que é esperado nesse período do desenvolvimento para que vocês também possam ser informadas e ficarem aí em alerta, já interagindo conosco também, se tiver alguma dúvida sobre essas etapas do desenvolvimento infantil. Como aqui é uma conversa, né? A gente está aqui para interagir. Vamos apresentar mais uma vez a nossa outra convidada muito especial, que é Rose. Rose é contadora. Ela é também a pessoa que idealizou o quê? Fala pra gente sobre o IHC. Oi. O que é o IHC? Tudo bom? Eu estou muito feliz, tá, em estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Gente, eu vou aprender um bocado de coisa aqui, viu? Coisa E a boa, gente né? com É o você, objetivo, né? Nós que somos mães atípicas, né? A gente está sempre, eu vivo na internet procurando muito mais conhecimentos, né? Porque a cada dia nossos bebês tem dias que eles aparecem com coisas novas. Coisas novas. Novas fases, né? Novas Todo dia é uma fases. nova fase. São caixinhas de surpresa. E olha que eu já passei por muitas fases, viu? Hoje ele tem 32 anos. Uhum. Mas se você perguntar, ele tem 9. Mas vamos lá. Meu nome é Rosimeire. Na realidade, todos dizem que eu sou contadora. Me corrija, pode me corrigir. Não é de Gente, formação, pelo mas amor é de de Deus. vocação. Não, realmente, eu não sou formada em contabilidade, não. Eu sou pedagoga. IHC, o que é IHC? É o Instituto Heitor Coelho. Eu sou fundadora desse instituto. Fundei em 2014. Heitor Coelho é o meu bebê, que diz que tem 9 anos, de 32 anos, né? E o que é o IHC? O que o IHC faz? Ele atende crianças com deficiência. Eu tenho toda a equipe multidisciplinar, psicóloga, psicopedagoga, fisioterapeuta, massoterapia, nutrição, assistente social, odontologia. O que mais? Tem um bocadinho de profissionais, viu? Quantas crianças são atendidas pelo IHC? Do meu projeto, em Juazeiro, eu tenho 70, acho que está 70 para 80 crianças. Tem no Crato também? Pelo chamamento, que agora em janeiro de 2022, a Secretaria de Saúde de Juazeiro me chamou e perguntou se eu podia receber algumas crianças e se eu poderia assinar um chamamento público. Eu digo, tudo bem. Meus Vim para voluntários, isso, né? até dezembro de 2021, eles eram todos voluntários, né? Aí eu disse, gente, vocês vão agora receber dinheiro. Coisa boa. Pelo SUS. A gente sabe que é pouco, mas o pouco com Deus é muito, né? Então eu assinei e hoje, pelo chamamento, eu tenho 160
168, mais ou menos, No crianças. Então, 168 do chamamento e 70. beirando 80 do meu projeto. Certo. E abri aqui uma filial no Crato. Já estamos Que com legal. Agora aqui é só projeto, é o meu projeto. Diz o endereço Aqui pra é gente. todos voluntários. Fica ali na Dom Pedro II, 138. Ela é, porque eu não conheço muito bem o Crato, ela é igual com a prefeitura. Pronto. Ai, É Próximo a da prefeitura. porta da prefeitura, pronto. Já disse tudo. Viu? Bem no centro mesmo. E assim, graças a Deus, vive de doação. A gente tem a campanha da Sua Nota Tem Valor, bazares, aparece os anjos de Deus, né? No Juazeiro, é um anjo que paga metade do aluguel, aí cesta básica. Eu sou cadastrada no banco de alimentos, então assim, de 15 em 15 dias, as meninas ligam para mim, né, para pegar fruta, verdura, enfim. Daí, da mesma forma, quando chega, eu já às vezes tem mãezinhas lá, eu digo, ei, bora, vamos terapia, vamos Já vai- separar as verduras de vocês, é assim. Eu pego de manhã, eu já peço a recepcionista, liga para a mãezinha, manda trazer sacola, aí elas já Só vem alegria, para o né? atendimento e já leva. Coisa boa. É. E quem quer ajudar, faz como, assim? Aproveita e fala quem quer ajudar, entre em contato, como é que faz? Aí tem assim, a gente tá juntando roupas usadas, sapato, para fazer o bazar, tanto Crato como Juazeiro, certo? E eu tenho meus padrinhos e madrinhas que ligam, Rose, eu queria doar R$ 20 por mês, me manda um boletozinho, tem delas que dizem, não, me manda um carnezinho. Aí a gente já providencia, já envia para aquela pessoa. E que telefone? No WhatsApp? Você No poderia... WhatsApp é mais o meu que é usado. É o 98827 3881. Diz de novo, Repete. 98827 Sim, 3881. 3881. Quem quiser conhecer também, o Instituto tem Instagram, né? Tem Juazeiro, fica na Rua São Paulo com a Rua São Francisco, bem pertinho do Banco do Brasil. Pronto. E aqui no Crato é Próximo da na prefeitura. próxima prefeitura, na Dom Pedro II. E a rede 138. social, como é que tá lá? Como é que tá escrito para as pessoas E começarem no a Instagram, IHC Cariri. IHC Cariri. É. Então, gente, segue, né? Você pode, se você não teve tempo aí de anotar, a gente vai ficar repetindo. Você pode também seguir o Instagram do IHC Cariri e mandar mensagem lá, conversar com as pessoas para saber qual é a forma que você pode ajudar. Como ela falou aqui, você pode ajudar de várias maneiras, tá bom? Não só com dinheiro, você pode ajudar também com doações, né? Doações, Com alimentos, com frutas, com orações. Orações. A causa é nobre, né? É, exatamente. Pois pronto, Rosa, aqui a gente está nesse momento, nós estamos aqui nessa conversa. Então, se você perceber, tiver alguma dúvida, pode perguntar para a Tamires, que é a Tamires, e aí nós vamos interagindo aqui. Vou aprender um monte de E a coisa. nossa segunda pergunta para a Tamires, né? Eu não vou ficar a segunda, a terceira pergunta, né? Mas, Tamires, quais são os aspectos do marco do desenvolvimento? É marco ou marcos? Marcos do desenvolvimento. Quais Nós são esses temos aspectos? 4: linguagem, socioemocional, o motor e também a linguagem, o motor socioemocional e o cognitivo. São os 4 marcos do desenvolvimento, né? Então, a cada aspecto desse, nós temos o que é esperado para cada faixa etária. E eu trouxe aqui os marcos do desenvolvimento de 0 a 5 anos de idade, porque espera-se que até 85% das crianças tenham atingido todas essas habilidades. Ou seja, o cérebro tenha desenvolvido 85% dessas habilidades, certo? Então, eu trouxe de uma forma bem resumida, mas já quero deixar aí para as pessoas que estão nos ouvindo que lá no meu Instagram, psicóloga Tamires Alencar, você pode solicitar o seu e-book gratuitamente dos marcos do desenvolvimento de 1 aos 12 anos de idade. Olha certo? aí que coisa boa. Só ir lá no link da bio e solicitar o Clica e-book lá. gratuitamente que você vai ter acesso. Então, por exemplo, a idade de 0 a 6 meses, né, o bebê. No socioemocional, já é esperado que ele interaja sorrindo, dê risada com cócegas, certo? Então, os pais estão ali brincando com a criança e ela também possa expressar sorrindo, né? Ter esse sorriso recíproco. Na linguagem, que já balbucie,
certo? Faça alguns ruídos. No cognitivo, que ela vire a cabeça para acompanhar os sons. Movimente os olhos de forma coordenada. No motor, que erga a cabeça. Role, assente com apoio. Procure agarrar ou levar objetos até a boca. Então, nesse primeiro aspecto, nós estamos observando aqui de 0 a 6 meses de idade. Então, se o bebê ainda não faz nenhum desses, ou alguns desses ele ainda não faz, aí a gente já considera atraso no desenvolvimento. E dentro desses atrasos vai ter as gravidades desses atrasos, né? Então, nós vamos dizer atraso só no aspecto socioemocional, atraso só na linguagem, só no cognitivo, só no motor, ou em todos esses aspectos, certo? Por exemplo, no caso do transtorno do espectro autista, nós já conseguimos observar desde os 6 primeiros meses de vida, né? Então, a questão do sorriso, por exemplo, a criança pode não interagir com os pais. Ela pode não olhar ou ter aquele olhar parado. Ou então sorrir depois que os pais brincaram com ela, ter um sorriso atrasado, certo? A questão do balbucio, ou seja, não fazer nenhum barulho. O cognitivo, né? No caso aqui, virar a cabeça. Então, os pais chamar a criança pelo nome e ela não se atentar, ela não virar. Ou seja, ela, mesmo que for um chocalho, alguma coisa, ela não virar a cabecinha para procurar esse som. E no motor, né? Ser uma criança mais molinha, né? Então, aqui nós já estamos observando algumas coisas. De 6 a 9 meses de vida. Entende o não rir e dá gargalhadas por prazer, né? Então, às vezes a gente tá cantando para a criança, tá fazendo até alguma piada, ela não entende o conteúdo daquela piada, porque ela ainda não compreende a linguagem em si. Mas aí, com a sua expressão facial, ela começa a gargalhar, certo? Balbucia vogais, consoantes, como mamá e papá. Responde pelo seu nome, então no aspecto cognitivo é de realmente ela atender pelo nome, o fato aqui de responder não é ela falar ainda verbalmente, tá? Aumenta o interesse por determinado brinquedo, então a criança começa a ter interesse pelos brinquedos e no motor ela senta sem apoio já, fica em pé, se segurando nas coisas, já começando a engatinhar, manipulando os objetos com as mãos. E vale ressaltar que sobre o engatinhar, às vezes as crianças desenvolvem e outras não. Outras vão logo começar a andar, não passa pelo processo do engatinhar. Esse é o único aspecto aqui nos marcos do desenvolvimento que é normal, não tem relação com nenhum atraso. Tem algumas crianças que elas não engatinham, vão logo se segurando e começam a andar. Certo? Agora, tem crianças que se arrastam, certo? Então, aí pode ser alguma coisa do aspecto motor e precisa ser investigado, tá? Então, aqui também nós observamos, no caso do TEA, que eu estou ilustrando, aspectos no socioemocional, na linguagem, no cognitivo e no motor que pode estar em atraso. De 9 a 12 meses, já aqui com 1 ano de idade, a criança chora na ausência dos pais, quando os pais se afastam, quando os pais saem, quando deixa com outra pessoa. Imita sons e gestos, demonstra interesse por outras crianças. Então, é aqui que alguns pais, hoje, com a informação que tem se multiplicado, têm trazido muito essa queixa na clínica. Olha, eu observo que é como se ele não se importasse com minha presença, né? Ele não reage, ele não chora. Então, tanto faz se eu estar ali presente ou não. Ele também não demonstra interesse para interagir com outras crianças. É como se ele estivesse ali no mundo dele. Então, aqui já são também alguns sinais de atraso no desenvolvimento. Aí, Tamiris, deixa eu só fazer uma ressalva aí sobre o que tu falou. Ressalva não, fazer um comentário. Quando um pai, ele tem uma criança, primeiro, né, antes de ter uma criança atípica, ou seja, com algum transtorno, quando ele tem uma criança que percorreu todos esses marcos do desenvolvimento, é mais fácil para ele perceber, né? Quando o segundo filho, ele vem com um transtorno, porque eu percebi isso, a gente percebeu isso lá em casa. Na verdade, meu esposo percebeu primeiro do que eu. Tudo isso aí que você falou. Chegava uma criança, ele ia para o cantinho da parede,
Alguns diziam, não, é por causa da pandemia, né? Que ele nasceu na época da pandemia. Não, é por causa da pandemia, aquelas conversinhas que, como você citou aí, não, o pai falou com tantos anos, é normal. Então, por isso que é importante a gente conhecer os marcos do desenvolvimento, porque se é uma mãe de primeira viagem e a criança, ela tem esses atrasos, ela já pode receber um diagnóstico precoce e a criança se desenvolver, Uma né? intervenção, né? Porque no caso, se fosse o meu primeiro filho, eu talvez não teria recebido o diagnóstico tão cedo. Mas como eu vi o desenvolvimento da minha primeira filha, tive o meu segundo filho quando ela tinha 5 anos, então eu já tinha vivido muita coisa, percebido muita coisa. Aí a gente começou a perceber isso aí. Isso é importante. Sim, sim. Isso é importante porque você acaba comparando, né? É. Como você já tem um outro filho, você acaba comparando. Ah, mas nessa idade, minha filha já fazia isso e eu vejo que ele não está fazendo e está demorando muito a fazer. Né? Embora E aí alguns já digam. acende a Um alerta. lanterninhazinha e já começa a procurar os especialistas. E também isso é importante, eu observo na clínica que alguns diagnósticos tardios é porque é filho único, de fato, né? E aí os pais acabam procrastinando, porque fica esperando desenvolver e não desenvolve. Diz, Rose. No caso, Sarita, o teu foi o segundo, Foi o segundo, né? com 4 anos. E o meu foi o Três anos. primeiro. O meu foi o primeiro. E tu já percebeu? Logo no Não, começo? não que ele tivesse autismo, que na realidade ele tem 32 anos e ele foi diagnosticado agora há 2 anos, justamente na Por pandemia. causa das informações, que tá, Aham, né? A gente sim, tá muito mais sim. informado É. hoje. Ele nasceu, na realidade, ele teve um probleminha ao nascer. Ele teve anóxia, que é a falta de oxigênio no cérebro, aonde afetou apenas a parte frontal da leitura e da escrita. Então, assim, o que era para ele gravar, ele não gravava. É tanto que eu costumo dizer que eu errei demais com ele, no sim e não. Mas a gente realmente, meu primeiro, por pena, eu errei, entendeu? Porque o médico, na época que diagnosticou, ele disse assim, Rosimeire, vamos lá, eu vou te explicar para ver se você entende bem direitinho. A célula que transmite informação para o cérebro, a dele, uma das células é adormecida. O que é para ele gravar, ele não grava. Então, assim, se ele fizer algo de errado e você brigar, bater, você não vai estar brigando e não vai estar batendo, você vai estar espancando ele. Eu, por pena, disse, meu Deus, tudo que ele queria, eu não dizia não, Você sentava. cedia. Eu cedia, eu cedia, meu primeiro. Tu acha que eu ia estar espancando meu filho? Jamais, né? Então, assim, ao longo dos anos, né, teve várias fases, até os 14 anos, as cores, era branco, ele não sabia das cores, ele não, numerais, ler as primeiras letrinhas, a E, I, O, nada. E olhe que eu fiz fono, psicóloga, ludoterapia, psicopedagoga, de 3 até natação. Eita, Ele menina. ama. Aí ele aprendeu, viu? Porque tinha que descarregar as energias, né? Ele era hiperativo. A hiperatividade dele era tão grande que quase ele não dormia assim, ele dormia muito pouco, entendeu? E sonos leves. Mas, minha gente, há 30 anos atrás, alguém escutava em autismo. Não. Não. E hoje muita Então- gente fala, né? Por que tantos casos? Ah, agora o povo só fala em autismo. Por que aumentou autismo, o número de autismo. autista ou outros transtornos, né? Exatamente. Então, assim, para mim, tá sendo apesar de que o Júnior tem 32 anos, mas eu passei 30 anos da minha vida anóxia, falta de oxigênio, entendeu? Nada de autismo. Nada de autismo. Só que realmente ele apresenta alguns quadros de autismo. É Sabe? importante também, quero aproveitar e pegar esse gancho, que os transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente o TEA,
a deficiência intelectual, ela tem muita relação com complicações no parto, no pós-parto também. Então, crianças que nascem prematuras, por exemplo, crianças que têm falta de oxigênio no cérebro, crianças que têm o cordão umbilical, às vezes, né, nasce entrelaçado e demora um pouco para nascer. Então, a gestação toda tranquila, sem intercorrência, mas no parto, no pós-parto, acontece alguma coisa, e isso cientificamente é comprovado que tem relação muito forte. Me diga uma coisa, eu sempre bati na mesma tecla e eu sempre teimei, sabe? Com médicos, psicólogas. No parto, não. Nasceu com 9 meses. Agora, realmente, no nascimento, ele não chorou. Só o coração batia. Então, assim, eu fiquei um bom tempo dando respiração para ele através do cordão umbilical. Não cortaram. Aí ele ficou no cordão umbilical, eu dando respiração para ele. Depois de já ter saído. Ele nasceu, exatamente. Só que o médico percebeu, né? ele não cortaram o cordão umbilical. Eu fiquei dando a respiração para ele. Só que a enfermeira, que não foi médico, uma enfermeira, sabe, top, que se tivesse sido médico, ele teria cortado o cordão e ele teria morrido. Ela viu que eu estava muito cansada, aí botou ele no balão. Só que mesmo assim ela não cortou o cordão, sabe? Eu fiquei dando respiração e ele no balão. Quanto tempo, Rose? Foi quase 1 hora. Muito tempo. Sabe? Ela viu que eu estava cansada, respira o tanto que você puder. E eu respirando, eu tô cansada, faz ele chorar. Bate nele. Pra ele chorar. Foi parto Enfermeira, normal, né? pelo amor de Deus, mulher, bate nele Dá aí pra ver se ele palmadinha. chora. Deu uma palmadinha. Depois que Não, nasce, é a primeira coisa que a primeira coisa é o choro, né? É o choro, então ele não chorou. Aí depois de 1 hora depois é que ele veio chorar um pouquinho, né? Aí sim, ela cortou o cordão, aí levou ele e disse, enfermeira, deixei ele no balão e na incubadora. Eu disse, o que é que tava vendo? Ela disse, não, nada. Ele tá bem. Já era uma enfermeira bem idosa, sabe? Bem experiente. Aí, é tanto que no dia que eu tava na sala de parto, tinha uma senhora também ganhando. E ela foi para a mesma enfermaria que eu. E no outro dia, né, que eu adormeci e tudo mais, e ele ficou lá na incubadora, a mãezinha danada chorando. Aí eu chamei a enfermeira. Eu disse, enfermeira, por que ela tá chorando? Ela disse, porque o bebê dela não sobreviveu. Aí no outro dia, que eu ganhei, a enfermeira que eu ganhei com ela, né, ela terminou o plantão, foi embora, aí voltou no outro dia. E ela foi logo lá na incubadora, foi logo na enfermaria. E aí, como é que você tá? Tô bem. Eu digo, e o bebê? Ela disse, já vieram, eu já dei de mamar. Só que as enfermeiras disseram que eu não poderia deixar ele chorar. Porque se chorasse, ele ficava com os lábios roxos e ele teria que voltar para a incubadora. Aí ela disse, tá vendo essa daí? O médico cortou o cordão umbilical. Eu disse, meu Deus. Eu ia ganhando com ele, mas a felicidade é que eu ganhei com a enfermeira. Não aconteceu. Aí, assim, o diferente que aconteceu foi isso, faltou. Mas aí, minha gente, eu tava com 7 a 8 meses. Eu tive uma raiva tão grande que eu passei de 10 da manhã até 10 da noite. Se eu tivesse chorado, ou voado em cima de alguém, Tinha se carregado. ou quebrado alguma coisa, ou era pra mim. Né, de alguma forma. Eu não chorei, eu ficava engoli aquela raiva, sabe? E só me vem na cabeça. O Júnior nasceu assim, sem chorar, por causa da raiva que eu tive. E é tanto que eu já converso com o médico. Não foi isso não. Mas foi. E essa Minha pergunta gente, que tu pelo quer amor- fazer? É essa pergunta
que eu quero te fazer. Cientificamente não tem nada Mulher, comprovado, tem não tem não, como a gente mas a gente sabe que o estado emocional da Influencia. mãe É influencia Influencia, muito. influencia. Com Gente, eu fico tanta certeza. raiva também. Por exemplo, Mas uma você mãe que jogou sua raiva fora, não jogou? Eu não Jogou no lembro. lixo. Minha Jogou. memória é tão curta. Tu falando aí Por que exemplo, passou né? uma hora no cordão umbilical, eu digo, meu Deus, que inveja dessa memória. Porque eu não tenho não, essa memória de lembrar, às vezes a doutora perguntava. Os detalhes do É, parto. quando ela me perguntou, né? Que tem essa entrevista quando a gente Anamnese. percebe, né? Na anamnese, e ela perguntava, como foi o parto? E você tomou quais remédios? Aí meu esposo, pergunta pra mim, que ela não Não. lembra de nada, não. Não, ela estava lendo ali de 0 a 6 anos. Aí eu estava aqui, voltei 31 anos atrás, né? Aí eu digo, ele tem 32. Aí eu digo, eita, foi tudo normal, interessante. Quando ele nasceu, aí foi. Tudo foi normal, normal, normal. Só que não falava. Não falava porque ele ouvia as palavras, mas esquecia. Porque a célulazinha estava adormecida, né? Uhum. Aí com 4 anos, 3 anos, eu fiz uma coleção de fardas. Aí as diretoras me chamavam e diziam, mulher, bota ele em outra escola. Porque não aguentava ele. É outra coisa que a Ele gente quer era falar, né, Paula? aqui. hiperativo Próximos demais. episódios. A gente quer Demais, falar sobre né? essa questão da escola, como é, né? E aí, sobre isso aí que Rose falou, que eu tenho também essa dúvida. Ela falou, ele tinha tudo isso, mas a questão da linguagem tem que ter todas essas dificuldades, essas deficiências nos marcos? Ou se apresentar algumas, Nessas Não. já é preocupante? já é preocupante. Por isso que eu falei que qualquer um dos aspectos, ele pode ter atraso em todos ou somente em um deles. Certo? Não necessariamente em todos, né? Assim, que Isso, vai. porque- Eu só Mas aí vou tem se na ele fala, tiver em né? todos. Aí tem na Tem fala. a fala, Ele na não- linguagem. Ele não falava. Mas as outras E coisas, não aprendia pegar, nada andar, porque tudo. esquecia. Ele Entendeu? interagia bem socialmente? Não. Na escola, ele só queria subir em cima das coisas. Gente, era Era explorar, mordia, né? era... A forma de era- se comunicar. A forma de se comunicar era Era essa. diferente. Uhum. Por isso que é bom o relato, né? Tem o meu, tem o teu, tem o de Paula. Aí Paula, já Arthur, pouco tempo depois ele já começou a desenvolver, não foi? Depois que ele começou as terapias iniciais, que a neuro pediu, com 3 meses ele já começou uma fala assim Funcionar. mais limpa, mais funcional, entendeu? Uhum. Depois de 3 meses, tanto que às vezes chamavam ele de papagaio louro. Essa questão desenvolveu. Eu não sei, assim, se foi a questão da intervenção precoce, com certeza ajudou bastante, né? Para Com que certeza. Ajuda. ele se desenvolvesse mais Ajuda. ainda. Mas, assim, o que me levou mesmo a procurar um profissional foi aquele olhar o horizonte, né? Aquela crise de ausência, às vezes andando nas pontas dos pés, às vezes ele queria bater na cabecinha dele, entendeu? Se ele fosse frustrado. Os 3 principais foram esse. A fala não me preocupava tanto, porque apesar das pessoas não entenderem, olha o meu pensamento, Tu entendeu? eu entendia. E era. Eu entendia. Talvez ela não entendesse, o restante da família não entendesse, mas enfim. O que me levou foi esses 3. Esses 3 pontos. E a questão auditiva, né? A sensibilidade. Isso já Sensibilidade. veio, posteriormente, começou a vir, digamos que foi uma outra fase, que ele foi migrando do Eu autismo. sei. E tem isso, né? Tem, e tem também algumas crianças e pré-adolescentes hoje que estão no consultório com diagnóstico de TEA, que começou até certo ponto a desenvolver normalmente, né? Como uma criança típica. E depois começou a regredir. Eita, era isso que eu ia até te perguntar, né? Que É. se Ave pode Maria. acontecer isso. Eu tinha até Regredi, colocado eu me aqui. lembrei com 16 anos, minha gente. O teu. Conta. Até os 16, ele aprendeu a andar de bicicleta, aprendeu as cores. Ah, tá. Ele veio aprender as cores numerais, o alfabeto, juntar as palavrinhas com 12, 13, 14 anos. Eu consegui uma turma muito boa que trabalhou muitos anos, é tanto que essa escola fechou já. Foi aqui que fundou a PAI e fundou o Menezes Pimentel. O Menezes Pimentel eram 87 crianças lá. E com 12 anos eu coloquei ele lá dentro dessa escola e para ele tudo era branco, branco. Oxe, menino, com 15 dias o menino já estava azul, amarelo. Ai, tia Irene, Imagina tua Isso. felicidade. pense, tu é louca. Eu fui para dentro da escola, eu terminei pedagogia por causa dele, né? Para aprender a ensinar a ele. Aí eu disse, Irene, tu deixa eu vir para cá.
ele estuda de manhã e eu venho à tarde. Aí eu passei quase 2 anos indo voluntária. Para tu aprender. Para me aprender, ensinar ele, né? E aprender, porque eu digo, meu Deus, não pode. O Júnior com 14 anos não sabia as cores. E de repente, vermelho, azul, amarelo. Eu vi, quando ele tinha entre 8, 9 e 10 anos, ele fez... Eu deixei ele quase 1 ano com uma médica e para me dar um laudo bem concluso, o que foi de psicólogo, o que foi de psiquiatra, José de Crato trabalha em Fortaleza, eu fui atrás, né, de conhecimentos e tudo mais. Aí ela chegou uma vez para mim, aí disse, mãezinha, meu trabalho aqui com o Heitor encerra aqui. Eu digo, por quê? Ele disse, olha, se eu continuar com o Heitor, eu vou estar só Repetindo. querendo seu dinheiro. E eu não vou fazer isso. Se você me disser, o Heitor vai ser um médico, um engenheiro, um professor. Não, não vai. Mas ele pode aprender, sim, algo básico de sobrevivência. O que é uma farmácia, o que é um mercantil, o que é um posto de gasolina, o que é... Pronto. Minha gente, todo final de semana tava eu com o Juninho dentro do carro. Júnior, o que é isso? Posto de gasolina. O que é isso? Farmácia. O que é isso? Mercearia. É uma loja. É um hospital. Colocar em prática, né? A terapia. Saía com ele nos que finais de aceita. semana. É isso aí. Sabe? Para ensinar até que fim. Ele aprendeu. Aí ela disse, olha, começa a mandar ele para mercearia. Beleza. Como eu morava muito tempo no bairro, né? Aí eu digo, Júnior, vai lá. Aí também eu já tinha combinado com o dono. Ó, eu tô mandando ele vir aqui e ele vai dizer, tem troco, tem troco. Só que ele não vai saber. Agora, mande o troco por ele. Juninho, vai lá. Isso, treinando ele. Uhum. Pegue lá, isso e isso. Tem troco. Aí ele chegava. Ele não sabia somar. Ele ainda não tinha entrado na escola, né? Na escolinha. Aí... ele Isso ficava com 12 no anos, pé. Rose? Que tu falou. De 10 anos, mais ou menos, né? 10 para 11 anos. Aí ele chegava na mercearia, os meninos riam. Que ele disse, isso e isso. Aí tem troco, tem... Enquanto Já, então tu teve esse apoio, né? eu ficava... Era, mulher. Eu andava... Menina, em todo canto que eu andava, eu dizia, ó, ele é assim, assim, assim. Minha gente, me avisa, me avisa. Aí ele se perdeu. Se perdeu. Pensa na minha loucura e no meu desespero não quero o pensar, dia não. inteiro atrás dele. Só Deus imagina. o livre. Minha gente, tem as fases. E essa fase dele foi por cavalo. Ele saiu atrás de um cavalo. Saiu do loteamento Santo Antônio, no Salesiano, foi bater no Parque Antônio Vieira. É distante. Aí lá no Parque Antônio Vieira, viram ele, gente, o menino de Rose. Já conhece? Pegou ele e botou dentro de casa. E eu, rádio, televisão, a TV Verdes Mares, né? Bem ali pertinho da moça. E tu colocou na TV? Peguei, coloquei em TV, coloquei em rádio, chorando, desesperada. E anoitecendo, eu digo, meu Deus, mataram meu filho, meu Deus, cego. Pensa no meu desespero. Enfim. Aí ele chegava na mercearia e dizia, tem troco. Enquanto não desse um troco Ele pra ia ele, embora. ele não ia embora, não. E você Ele não ensinando, ia embora, assim, né? É isso aí que você está falando, que eu vejo que hoje muitas mães estão fazendo, que é assim, não estou falando só do aceitar, né? É do ir atrás. Por exemplo, eu tenho a minha história, que eu saí da educação e eu estou fazendo uma pós para aprender alguma coisa para ajudar meu filho. Eu chamo Paula de autoestóloga, porque ela estuda muito sobre isso, né? É o que nós chamamos Sobre de autismo. coterapeutas, né? Vocês se tornaram coterapeutas. Que é isso. Porque Que Rose fala. aprendem com as terapeutas e Aí estimulam as- em casa. Imagina assim, o doutor que chegou para ele e disse, ó, parou aqui, eu não tenho mais nada para fazer. O que é que Rose poderia ter feito? Ir para casa, chorar, né? Chorar porque ela disse que não tinha mais o que fazer. E ela foi fazer. Na Olha o sorriso realidade, da eu Rose. chorei. Não, mas na realidade eu chorava. A gente chora, eu sei, mas agiu. Sabe qual era a época que eu chorava? Qual era? Mulher, na formatura do ABC. Aí veio o Emanuel, passou pelo ABC, né? Emanuel, teu outro filho. É o meu outro filho. Eu tenho o Heitor,
32 anos. Emanuel, 27 anos. E o Gabriel, 24. A diferença, né, de 4 anos. Toda a vida, quando era no ABC, eu chorava, mulher dos meninos. Porque eu digo, oh, meu Deus, meu bichinho nunca vai fazer ABC. Aí o que foi que eu comecei a fazer? Tudo que Emanuel fazia, né? E o Gabriel, ABC, foto de ABC. Oxente, o Júnior também tem. Por que não? Fazer também. Tem, diploma e tudo mais, minha filha. São João, dança São João também. Mas, Carnaval, vai dançar o carnaval também. Tudo fazia. Aí, assim, infelizmente, quando ele estava com 16 anos, ele sabia andar de bicicleta, ele sabia gravar CD no computador. Não sei como, mas ele aprendeu. Numerais, juntar as palavrinhas, ele já sabia de tudo. Só que ele passou 16 dias sem dormir. Aliás, 25 dias sem dormir. Sem dormir. Ele dormia assim, meia hora, aí acordava e dizia, acordei. E Então, acordava assim, todo mundo. E acordava todo mundo. Ficava andando pela casa, Quebrava era? tudo dentro de casa e, sabe? Uhum. Pronto. Alguém olhasse para ele. Aí, infelizmente, eu tive que interná-lo numa clínica psiquiátrica em Fortaleza. Lá, com 15 dias, eu assinei um termo e disse, eu vou tirar ele. Eu vou levar meu filho para casa. Com 15 dias, ele parecia ter 80 anos. Isso ele com 16. em questão de quê? Parecia Aparência que tu fala? velhinho, sabe, andando assim, Sem com mal de dormir. Alzheimer. Ah, Tomando Deram- medicação. Ele dormiu. Ele voltou a dormir com 5, 6 dias de tanta droga. Porque isso não deixa de ser uma droga, né? é. Uhum. Tanta medicação que deram a ele que ele ficou assim, sabe? Aí foi uma psicóloga, chegou pra mim, a psicóloga lá do hospital, ela disse, ei, se eu fosse você, tira ele daqui. Só tinha dois com autismo lá dentro, internado. O resto era tudo álcool e droga, né? E esquizofrenia. E tira ele daqui e vá para um sítio com ele para ver se ele volta. Porque ele, pronto. Ter o contato com a Ter natureza. contato com a natureza gostava para de ver se ele cavar volta também, né? a ser o que era antes. Eu disse, eu não acredito. Que ele disse, pois é, tudo que ele aprendeu até os 16, ele não sabe mais. Eu digo, eu não acredito não. Ele disse, não sabe. Aí eu tirei minha filha, cheguei, liguei, né? Meu esposo ainda estava vivo, liguei para meu esposo e disse, vem me buscar, vem me buscar, vem me buscar. Tô tirando ele do hospital e tô voltando para casa. Aí endoidei para vender minha casa e tudo mais, aí fui para dentro de um sítio lá Fez de longe que A mãe só faz de vendi minha casa, me mandei para ver. Enfim, hoje o Juninho tem 32 anos, né? O que ele aprendeu na escolinha, cores, os numerais, ele sabe e tudo mais. Às vezes ele esquece, mas hoje ele já não anda mais de bicicleta, ele tem medo. O computador, ele não sabe, entendeu? Uhum. E enfim, por sinal, ele tá numa crisezinha, viu? Tá com bem 8 dias que ele tá meio... Hoje ele faz tratamento lá tem a psicóloga e tem a psicopedagoga que atende ele lá no instituto. Ele faz parte também, é um dos integrantes, uma das crianças que são atendidas lá. E ainda hoje ele faz. Faz sim, faz. Ele faz reabilitação cognitiva com neuropsicólogo? Não, faz Nunca fez. não. Nunca fez não. Para estimular o cérebro dele, nunca fez. Não, fez não. É muito Aí, ó. importante. Esse é o... Muito importante. Olha aqui. Ah, menino. Você, bom como você saber. disse, você tá aqui aprendendo também, Bom né? saber. Ora, Tá se vendo? não. E aí... Eu acho que eu vou roubar ela lá pro Não roube não, que todo mundo tá precisando dela. Peraí, ela vai continuar. Eu tenho 200 Deixa pra e tantas roubar depois do crianças, podcast. Deixa pra roubar depois do podcast. Se depois eu puder, eu roubo. E aí, Tamires, tu tinha parado em qual? Que a conversa tá tão boa aqui que a gente Em um começa- ano de idade, só que eu tinha lido só o socioemocional, né? A linguagem entende e pode falar mamãe ou papai, acenar, dar tchau. No autismo também, algumas crianças podem não dar o tchau, certo?
Cutuca com os dedos no aspecto cognitivo, responde a simples solicitações ou aponta. Isso até 1 ano de idade. O apontar para se comunicar está dentro do esperado. Agora, tipo, com 2 anos, 3 anos, não verbaliza. Ainda pega a mãe e usa como ferramenta para levar até onde quer. Ou só solicita por apontamento, aí está em atraso o aspecto da linguagem. Levanta para ficar em pé, caminha segurando as coisas e faz um movimento de pinça, que é a coordenação motora fina, né? Então, objetos grandes e objetos pequenos, né? Então, também... Isso aqui, né? Por exemplo, de pegar assim. Isso. E a gente estimula também com brinquedo, né? Então, tem alguns brinquedos como ferramentas para parafusar ali um dinossauro, um brinquedinho e estimular essa questão da pinça. 1 ano e meio. Falando em brinquedos, é importante também falar, Rose, que eu não sei como era na época, né, há 32 anos atrás, mas hoje a gente tem muito recurso psicopedagógico, muito recurso, até mesmo assim, fácil acesso, né? Que os pais podem comprar pela internet para estar estimulando o seu filho. Jogos de raciocínio, jogos de concentração, de atenção, de memória, aprendizado, questões motoras, brinquedos de encaixe, né? De tabuleiro. Para cada idade tem ali várias opções de instrumentos simples para se trabalhar em casa, E né? a gente tem site que ensina coisa para fazer, até com coisa reciclável, né? Isso. Coordenação motora fina. Eu pego o meu Isso. filho, aí eu pego um palito de churrasco, aqueles macarrãozinhos que é a rodelinha, para ele Isso. ficar colocando. Trabalhos com bexigas, né, também, né, a parte sensorial. 1 ano e meio. No aspecto socioemocional, estranha desconhecidos, faz birra, apresenta imaginação no brincar. E algumas crianças com TEA, por exemplo, têm dificuldade em criatividade nessa questão da imaginação, certo? Do brincar. A não ser que seja um hiperfoco da criança. Né? Então, por exemplo, a questão de usar uma caixa de papelão como uma casa, né? Então, aí é uma imaginação no brincar, né? A questão da transformação. Linguagem, fala algumas palavras, balança a cabeça para dizer não, ou aponta para mostrar coisas. No cognitivo, aponta para partes do corpo, faz rabiscos, segue orientações simples. Então, aqui já consegue seguir alguns comandos. No aspecto motor, caminha sem apoio, segura e bebe no copo, come com colher. Então, já começa a ter uma certa independência aqui. 2 anos de idade, brinca ao lado de outra criança, mostra mais independência. Então, nesse caso, já consegue ficar com outras crianças sem tanta supervisão. No aspecto da linguagem, começa a formar frases, repete palavras, aponta imagens em um livro. No aspecto cognitivo, começa a nomear cores e formas, empilha blocos, brinca de faz e conta. Com 2 anos de idade já começa para fazer isso. a nomear cores. 2 anos de idade. Então foi com quantos anos que tu falaste? 12 Antes pra era 13. tudo branco. Tudo branco. E hoje, Rosa? No caso- Ele lembra? Lembra sim. O que afetou mais foi o andar de bicicleta, mexer em computador. Ele diz, eu sei, mas com dos 14 anos ele não sabe mais. Tomar banho. Ele toma só. Não Ele toma. toma, sabe? Mas ele passa Brincando. sabonete aqui. Pronto. Mofia, eu já tomei banho. Eu digo, mofia. Ele vamos diz tomar mais um mofia. banho. Fazer a barba, ele não faz sozinho. Então é tu que faz para ele, toda a Tudo sozinho. higiene. Quando não é eu, é a cuidadora dele. Que cuidou desde quando criança e agora retornou. Aí é quem fica com ele. No aspecto motor, começa a correr, fica na ponta dos pés, arremessa bolas. Então, eu quero destacar sobre o ficar na ponta dos pés, que é para começar, né, já desenvolver o andado. Agora, quando a criança, ela continua depois dessa fase, só andando na ponta dos pés, isso aí já está envolvido com o aspecto sensorial do tato, né? Então, é sensível a algumas texturas do piso.
o da cerâmica, o da grama, e tem que ser investigado, porque isso aí prejudica a marcha da criança e pode levar a algum outro comprometimento e necessitar até de fisioterapia para poder desenvolver a questão do tendão, por exemplo, que pode ficar encurtado, Tu fala assim, fazer sensorial. cirurgia. É a questão que eles têm nojo de sentir, Sim. é isso? E é sempre assim na ponta dos pés. Por exemplo, se for um caso assim para se preocupar, sempre anda na ponta dos pés ou só às vezes? Se for sempre andando na ponta dos pés, porque também vai se englobar numa estereotipia. Sim. É, Manuel tem isso. Lá no IHC tem os que Tem andam. as crianças, Tem. né? E esses que andam na ponta dos pés, eles fazem a fisioterapia. Sabe o que é que eu acho O Arthur, meu filho, ele andava na ponta dos pés. também? Ele andava, né? Então, um bom tempo. Hoje não mais. E deve ser por causa justamente das intervenções. Com certeza, né? Muitos anos de terapia. Agora, sabe o que é que eu acho estranho, por exemplo? É porque ele dificilmente anda na ponta dos pés hoje. Aí eu perguntei essa questão se é porque ele tem nojo ou que é a sensação que ele não gosta. E ao mesmo tempo ele não consegue ficar de calçado. Ele usa sapato e quer estar tirando. Agora ele está ficando mais, porque a gente está prestando atenção e porque está atrapalhando um pouco quando a gente vai sair, né? A gente vai sair em qualquer canto, ele quer estar descalço. E não dá, né? Tem que acostumar a criança a estar com calçado. Mas em casa, fica não. E aí a outra coisa que a gente está trabalhando. Aí eu comprei uma chinelinha de dedo. Aí você falou sensorial, né? Que algumas pessoas às vezes não entendem. Que é a questão da sensação, vem disso, né? Aí é como se estivesse machucando muito ele. Aí a importância, mais uma vez repito, não posso deixar de repetir da importância do podcast sobre neurodiversidade. Porque assim, a informação ajuda demais a gente. Então foi assistindo a uma live de um neuropediatra que ele falou, olha, chinelinho de dedo, isso causa dor na criança atípica, na criança que tem o sensorial do tato aguçado. Aí eu, comprei a chinela no dia anterior, no outro dia já descartei. Então, eu ficava, você não vai tirar, você não vai tirar, sem entender que aquilo estava prejudicando. Aí é um sofrimento para a criança, né? Ela pode entrar até em crise por Pela conta desse insistência, né? sensorial, velho. Assistindo. Da mesma forma como tem crianças que não gostam de ficar vestida Da roupinha. da roupinha. Ou então a etiqueta incomoda, a textura do tecido. O Ele Arthur, tá a nessa etiqueta incomodava o Ele tá Arthur. nessa Hoje não mais. A roupa depende. A roupa depende. Tem uma malha mais fria que ele gosta. O jeans, o Arthur começou a usar esses últimos 3 anos pra cá. Roupa jeans, calça jeans. Ficar com sapato também causava essa acessibilidade nele. Ele ficava, entendeu? Irritava ele. Eu tô rindo aqui é da zoada. Não sei se vocês estão ouvindo aí, vocês que estão assistindo, mas tá passando aqui nesse momento a carreata passeada, eu não sei o que é, mas foca aqui. Que nem eu tô ouvindo Eu a acho que é o música. pré-carnaval. Será? Ó, já É é. o pré-carnaval, A gente começou. ainda tem algumas fases, né? Eu ainda pra quero falar. ainda comentar algumas fases e falar sobre a questão do atraso no desenvolvimento global. Vou já explicar sobre isso. Então, 3 anos de idade, espera-se que no aspecto socioemocional a criança já brinque com outras crianças, ou seja, a questão da aceitação e do interesse, certo? Então, aceitar outras crianças e também acompanhar esses interesses no brincar para a idade, demonstrando preocupação com amigos e chorando quando eles estão preocupados. Então, alguns pais chegam no consultório com essa queixa, né? De não observar essa expressão das emoções de uma forma adequada. Ou seja, titulado, o autismo, o transtorno do espectro autista, já foi intitulado há muitos anos atrás como uma criança fria. Por não expressar essas emoções. O pai se machucar ou entristecer, a mãe tem uma expressão de preocupação e a criança não perceber, ser indiferente, certo? Então, aqui, já aos 3 anos, a criança já deve ter essa expressão das emoções de forma apropriada ao contexto, à situação. Ou seja, chorar quando ela se machuca, está apropriado ao contexto. Como também reconhecer essas emoções nos pais, nos cuidadores, nos amigos. Por exemplo, minha filha já, desde os 3 anos,
Se eu mudo a minha expressão, ela já pergunta: que foi, mamãe? Que cara é essa? Né? Com quantos anos ela tem? Ela tá com 4, mas desde os 3 que eu observo que ela Ela já pergunta. pergunta. Ela não nomeia as emoções. Tá triste? Hoje ela nomeia, né? Mas na época ela não nomeava a diferença. Tristeza, raiva, as emoções. Mas ela perguntava: que cara é essa? Então né? ela já via Então uma ela já diferença. observava que tinha alguma coisa ali, que eu mudei meu humor, minha expressão, Semblante. né? O semblante. Às vezes também os pais dizem assim, não, eles fizeram isso, mas nem chorou. Caiu, mas nem chorou. É. Né? Na escola, né? É. A gente escuta isso. Mas doeu, né? É isso que falta, que a gente vai trazer aqui, essas É um questões olhar diferenciado, né? do profissional na escola, entender isso aí, essa questão. Mas eles E entendem, né? a questão do choro, a questão do exemplo que a Paula deu sobre a dor, não é só atraso no socioemocional, no caso do TEA. Pode também estar relacionado ao sensorial, que nós temos o hiperreativo e o hiporreativo. Então, crianças que, tipo, se machucou pouco e chora muito, desproporcional. Ou criança que tem um machucado muito grande, cortou, vai ser ponteado e não expressa os choros. E essas crianças acabam sendo preocupantes porque quando elas adoecem, daqui que elas levem a queixa para os pais, elas já têm que estar sofrendo muita dor para poder elas sentir essa dor. Então Porque os dois estão errados. Os dois Sim, então extremos. descompensados. E aí precisa de uma integração sensorial, que quem faz esse trabalho é a terapeuta ocupacional, para modular essas sensações. Né? Então, tudo isso a gente observa na avaliação neuropsicológica, que também eu posso falar um Fale, pouco sobre você isso, vai falar. né? Deixa eu te Como- fazer uma pergunta, Tamires. Tanta Essa coisa. questão de não perceber, mas aí aqui eu vou colocar assim, como uma mãe bem ignorante que não entende de nada, né? Que eu acho que, na verdade, eu quero saber porque eu não entendo mesmo. Assim, às vezes eu chorando na frente do meu filho, né? E ele, uma vez, passou, aí foi brincar, aí ele voltou. Olhou para mim e me deu um abraço. Vontade de chorar, só de lembrar. Eu senti que ele estava me abraçando, porque ele estava vendo que eu estava triste. Aí tem essa questão, você falou, né? As pessoas achavam que era uma pessoa sem sentimento, mas na verdade eles sentem. Eles só não sabem expressar. Não é isso? Pronto, isso é muito importante. Sim, é importante frisar que a criança, o adolescente, o adulto com transtorno do espectro autista, eles têm empatia. Certo? Eles têm essa capacidade de absorver, eles têm a capacidade de sentir, eles têm a capacidade de compreender De se importar com o e outro. se importar com o outro. E às vezes até demais. Se importar de forma que eles adoecem, Eita. que é uma doença, né? Ou seja, os sintomas é um adoecimento psicológico. Eles se ficam importam. mal. Ficam. Mas aí eles não sabem expressar. Alguns não sabem expressar de uma forma apropriada, certo? E aí, para quem não entende ou para quem é de fora da situação, acha que a criança não sentiu nada, foi indiferente, foi fria, foi sem sentimentos. Mas não. Certo? Então, às vezes pode fazer a confusão por conta que o ambiente, o contexto social, que no TEA, o déficit principal, né, nós temos algumas categorias, mas o primeiro é o déficit da interação social, da comunicação. Então, o contexto social influencia, né, as nossas expressões, os nossos sentimentos, as nossas reações. Então, quando aquilo muda, a criança pode ficar confusa e não saber se expressar da forma correta. Então, por exemplo, uma criança que se aproxima de outra com algum tipo de intenção, ou para manipular, ou para algum tipo de interesse, ou seja, ela está demonstrando uma amizade, mas com intenção de uma outra coisa, talvez a criança com TEA não compreenda, porque aí o contexto já mudou. Uma coisa é eu sorrir por felicidade e ele compreender que meu sorriso é de alegria. Outra coisa é eu sorrir para tentar chamar atenção, me aproximar dele com segundas intenções. E aí vem a teoria da mente, que é a capacidade de você entender o que o outro está pensando. E é onde o transtorno do espectro autista apresenta déficit, que é na cognição social. Entendeu? Tem que ser literal. Então,
quando quer alguma coisa. Pode dizer. Eu vou roubar um pouquinho do saber. Aproveita. Pedir pra ela me Aproveita ensinar. aí, que é de graça. Sim. Como a gente atende vários autistas, né? E cada um tem sua. Eu fechei uma sala e para ter mais espaço, né? Ter mais salas. Aliás, eu fechei a recepção, certo? Botei lá parede de gesso, tudo branco. É tanto que hoje vocês estão convidadas, viu, minha gente? Eu vou sim. Fazer uma visitinha lá, Vou sim, viu? senhora. Na Matriz, Rua São Paulo com Rua São Francisco. Eu já fui lá, eu vou de Tem um novo. vídeo aqui. Eu nunca fui, não. Tá vou também. totalmente diferente, minha filha. Não, você foi na São Francisco. Eu já estou um quarteirão Vamos mais juntas, próximo do pronto. Banco do Brasil. São Paulo com São Francisco. Pronto. Aquela casa de andar. É perto da Rádio Progresso. É em frente à Rádio Progresso. aquela Então casa já de sei onde é andar. essa casona. É. Sei. Aí, assim, a recepção, né? Só que eu fechei. Sala bem grande, fiz 3 consultórios, né? São psicopedagoga, psicóloga, assistente social. E na entrada eu fechei, botei a parede de fisioterapia. E as meninas lá, que eu tenho a administradora, né? Tenho a minha administradora, a recepcionista, a minha assistente social e os profissionais, né? E a secretária recepcionista disse, Rose, fulaninha, aí disse o nome da criança, né? Se tu visse, quando ele, o paizinho, entrou com ele Que viu a pra diferença. psicóloga, mulher, esse menino entrou gritou. Ele não reconheceu o local. Por causa da mudança brusca, né? Sim. Foi. Mas, assim, eu não Na esperava. realidade, na mente dele, né? Ele já tinha uma figura Já daquele tinha a ambiente. figura da recepção. E aquilo é um choque, entendeu? É como se... Aí todo mundo ficou louco, né? Os profissionais. Foi que houve, foi que houve. Aí foi o paizinho disse, não, quando a gente foi me mudar de uma casa para outra, teve Ele esse já mesmo fez problema. O Da relato mesma é importante. forma como acontece de você ir pelo mesmo caminho sempre e depois resolve mudar o trajeto e a criança dentro do carro reage dessa forma. Mas Ela assim, não eu fico me reconhece, perguntando entendeu? o que é que a gente pode fazer para que Eu tenho um ele... exemplo disso aí que aconteceu esses O dias. que, pelo amor de intervenção? Deus? Para que ele não tenha Da todo... questão da mudança. Não, esse caso aí é uma nova adaptação, porque você passou uma parede, né? Então Eu acho que se tirar reiniciar, fotos da Não. sala, adaptação. mandar pro pai. Não, mas começar, não é né? assim, não é o que eu quero, assim, Entender. o que eu quero entender e para poder ajudar essas crianças, de que forma a gente poderia trabalhar para que Essa elas mudança. não recusassem tantas Não mudanças, sofresse não tanto sofresse tanto com a mudança. entendeu? Porque eles sofrem com isso. É desesperador. Minha gente, você vê uma criança chorando, desesperada por causa da parede. Porque foi né? necessário fazer a mudança. O que Foi você quer necessário saber? fazer a mudança. Eu quero saber como Toda- a gente... Toda e qualquer mudança, no caso de crianças com TEA, a gente tem que preparar elas. Antecipar. Então, no antecipadamente. caso, teria que preparar Teria que ter dito a elas. ela, Enviar né? fotos, A conversar maneira com o pai para correta conscientizar. e assim, trabalhar seria o antes. Previamente, isso. Ó, essa Já semana vendo vai as ter... imagens, já indo conversando com ela, já mostrando as imagens, já, entendeu? Isso acontece também quando muda de escola. Às vezes, inclusive, só o período das férias, quando retorna na escola, Quando muda de sala. já é uma mudança, porque a escola às vezes faz uma reforma, ou então muda de sala, muda de professor, né? Tem essa transição também dos colegas, que Eu vou alguns até- novos entram, outros saem, e a criança pode reagir dessa Quantos forma. anos tem essa criança? Tu lembra? Tu sabe? Acho que é 6 ou 7. Então já é uma criança grandinha que dá pra explicar, né? É. Então quando é menorzinho, acho que... A gente tem de 2, a cor mais linda, mulher. 2 2 aninhos Já até... fazem. E o último é o de 32, Que né? é- Que diz que tem 9. Que é o modelo. Sofia, 9 anos. Paula, Eu digo, você tá disse bom. que tinha um caso. Pronto. Na realidade, eu tenho vários casos. Essa semana eu mudei de trajeto para ir para a escola. E o Arthur disse assim: eu não conheço essa rua.
Ele disse assim, mamãe, parece com a de São Paulo, né? Eu disse, não, olha, é porque assim, para ir para a escola, a gente tem várias vias que nos levam até lá. Hoje nós vamos por essa por um motivo, que a gente tem que fazer uma coisa ali antes. Aí ele ficava tentando procurar na lembrança alguma coisa daquele lugar. Que Mas ele não tinha, associasse. porque realmente não é costume. A gente só faz um trajeto todos os dias, mas naquele dia eu tive que mudar. Ele não desregulou, ele aceitou. É como se ele estivesse viajando e você fica olhando aquela paisagem da praia, tipo assim, eita, que lugar bonito, né? Nunca andei por aqui. E ele ficou assim admirado, porque eu acho que ele ficou imaginando assim, e se eu ando por ali e por aqui, vai pra escola também? É tipo assim a Ele pergunta que ele quis tá procurar uma coisa para se apoiar. Mais ou menos isso aí. Justamente. E a questão da sala de aula, sempre que mudava, até o infantil 5, era difícil a adaptação dele. A primeira semana a gente tinha que fazer um trabalho mais diferenciado, porque ele queria retornar para a sala anterior. Ele tinha a parte emocional dele, ficava muito aflorada. É como se ele tivesse perdido aquela sala, aquela professora, aqueles colegas. Aí a gente foi mostrando para ele que não, que só muda de sala, está dentro da escola. Esse foi o primeiro ano que o Arthur não deu trabalho na questão de. Não apresentou nenhuma dificuldade na questão da Da socialização, adaptação. da adaptação com duas crianças novas. A professora ele já tinha contato no passado, mas já fazia uns 3 anos que não tinha com ela. A sala era diferente, a cadeira era diferente. Ele observou tudo. Ele disse: mamãe, o chão é diferente. A cadeira tem um braço bem assim, que na minha não tinha. E a sala é muito pequena. Ele é uma criança que gosta de correr, essa parte sensorial dele é bem aguçada para correr, sabe? E aos poucos a gente vai vendo que vai criando um novo modelo daquilo que ele está passando a viver. Eu disse, e a coleguinha nova, como é que está? Ah, eu sou amigo dela. Antes ele não conseguia fazer amizade com essas crianças Ele é doido por novas. Nicole. Por quê? Porque como ele é muito visual, e ele foca principalmente nessa parte, na frontal aqui no olho. Ele assimila o olhar da pessoa com algum animal porque ele tem hiperfoco E animais. em animais. Aí, ou seja, o olhar para ele tem uma expressão que ele interpreta de outra forma. Como já teve profissionais que atendeu ele que ele não aceitou por uma particularidade daquela pessoa, que a gente sabe que Porque ele é seletivo também. que é né? seletivo com pessoas. Tô dizendo São aqui. critérios. Ele é doido por Nicole. Né? Enquanto você estava falando, a escolinha, a mudança de sala, a carteira. Gente, é bom lembrar uma coisa. Nós estamos falando de escola particular. Não é verdade? Uhum. Sim. Sim, é a nossa realidade. Vai para dentro de uma escola pública, aonde eu recebo muitas reclamações de mãezinhas que diz, eu recebo assim, as meninas, né? Escuta, né? Escuta, aí eu digo, a assistente social já foi lá, pega a psicopedagoga, pega a assistente social e vai lá na escola saber por que é que estão voltando esse aluno. E Eles- pode? Pode não, Poder não pode. poder não pode, eles têm que, E nem deve. e nem deve, mas muitas e muitas diretoras, gente, inclusão nunca vai existir, nunca. Não diz isso não, mulher. Vai sim. Vai não. Sabe por quê? Para que houvesse realmente uma inclusão, era necessário primeiro conversar com os pais, não é com os alunos, não é com os normais, entendeu? Quem não aceita são os pais. Muitas vezes o pai não É aceita, o né? pai que não aceita, dos normais, eu tô falando. Não aceita que Sim, o tu tá seu falando. filho... Tida como regular, né? Não Exatamente. aceita que Como uma regular. criança com algum transtorno, com alguma deficiência com esteja lá dentro Estuda daquela ao lado sala. do seu filho. Exatamente. Entendeu? É porque, assim, teve já 3 casos essa semana. Enquanto a Paula tava falando aí, né, que o Arthur, né? Ô, Arthur, O Arthur, né, sentiu a Uhum. sala diferente, tarará, tarará, eu digo, escola particular. É diferente, né, do que escola pública. As diretoras voltam. A gente sabe que, às vezes, eles estão em crise, né? Tem as crisezinhas deles Por isso e a tudo importância mais. da mediação, né?
É. Eu vivo. Ei, minha assistente social, vá para saber por que é. Eles estão voltam as crianças. Mas vamos entendeu? pensar assim positivo. Vamos. Né? Pensar assim positivo, ó. Hoje a E gente o objetivo do podcast é justamente esse, Vamos né? pensar Trazer mais positivo. informação para gerar menos preconceito. É, Então, com eu certeza. tenho fé que muitos diretores, coordenadores vão assistir esse podcast e vão mudar sua forma de pensar. A gente sabe que, claro, para chegar ao ideal falta um pouquinho, falta muito. Tem alguns degrauzinhos a Tem. subir. Mas Tem. assim, Que não é difícil. Se Sim. quiserem, né? Se quiserem, com Pega certeza. na mão e vai, né? Mas É. agora, como tem muitos pais que estão tendo conhecimento, eu posso dizer, Emanuel foi diagnosticado, está com 2 anos só. Então, de lá para cá, eu aprendi muita coisa que eu posso chegar na escola e dizer, eu quero que seja assim, porque pela lei é assim, ele tem direito a assim. Até a forma de falar, eu mudei. Porque se a gente vai militando, a gente não consegue. A gente sofre mais. Consegue, porque tem a lei, tem que ser cumprida. Então, quando percebe que o pai sabe, né? Então é mais fácil. Cheguei numa escola, eu só queria matricular ele numa escola pública. Não tem mais vaga. Não, eu expliquei para ela, né, que ele tinha um diagnóstico e tudo, que não pode negar. Aí ela disse: "Não, mas não tem mais vaga não". Aí eu expliquei bem educadamente para ela, ela ligou para uma pessoa, pode vir amanhã com tal documentação. Por quê? Porque sabe que a pessoa conhece. Tu tá entendendo? Então, assim, nem que seja na marra, vai mudar alguma coisa. Nem que seja preciso ir na justiça, vai melhorar. O que ainda existe muito é porque tem pais ainda ignorantes no sentido de falta de conhecimento. De muitas dessas leis, dessas coisas, a gente vai trazer um advogado, né, Paula, para trazer para a gente as leis, como é que os pais podem recorrer aos seus direitos. Tá entendendo? De forma amigável ou não amigável. Tá entendendo? Mas trazer, reconhecer, esse é o objetivo. Esclarecer, né? Que existe outro caminho, mas que de forma amigável é melhor das coisas se resolverem, né? E tem muitos professores que já com estão se certeza. capacitando, né, Paula? A gente sabe que tem muitos professores que não estão. E eu já dei muito meu exemplo à Paula. Dentro de uma sala de aula, eu, quanto professora, eu nunca paguei uma disciplina de inclusão, de educação inclusiva, não. Às vezes, as próprias coordenadoras chegavam e diziam: "Eita, o aluno está só tirando nota baixa porque tinha uma dificuldade, precisava de um acompanhamento. Ah, ele tem um laudo, pode deixar, não mexa com ele, não". Às vezes dizia assim. Hoje eu penso, meu Deus, quantas crianças já passaram por minha mão e eu não sabia, Lidar. não entendia. Eu ouvia assim: "Ah, então não posso mexer". "Ah, pois tá bom". Porque ainda O tanto hoje que você poderia ter feito por elas, feito, né? porque eu não conhecia. E eu não posso nem me culpar, porque, na verdade, quem é professor sabe que a carga horária é tão exaustiva que que a escola muitas vezes não dá nem a oportunidade de você ir além, de você estudar mais. Então, na verdade, eu não tinha realmente, era o conhecimento, né? Assim, ó, você tem aqui, ó, vai estudar. Eu dizia: "Não, vou nada. Se a própria coordenadora está dizendo que eu deixo para lá". Não, não era isso, não. É porque realmente eu não tinha o conhecimento. Então, hoje, graças a Deus que esse projeto nasceu no coração da Paula, Paula me chamou e eu tenho certeza que o objetivo do Neurodiversidade é ajudar nisso aí. Trazer pessoas como vocês para ajudar a gente Acrescentar, né? a acrescentar. Não, para aprender. Eu vim para aprender. E tá Oxe, aprendendo? Tu tá aprendendo, Rosalba? Eu vou aprender. Eu Deu tô para aprender aprendendo alguma coisa aqui. com essa Sem neuropsicóloga? contar que a neuropsicóloga... Ai, Ela é depois, muito boa. sabe? E vamos mais uma vez aqui, Vamos, uma sabe? pausazinha para apresentar, né, nossos patrocinadores. Pois é, eu vou precisar. Todo o texto começando por esta Ninguém linda conhece mulher que essa sou daí. eu mesma. É, revisão Eu sou de texto, fã. formatação, Sou tua texto. fã. E aqui, Está está pronto pronto? para estar na nova era da publicidade é quem? Quem? É a Helm. Ó, a atenção que a sua empresa busca
por todos os bairros da cidade. Eu achei essa ideia fantástica. A pessoa está ali parada com a no empresa sinal certa, né? e está ali a moto parada com a sua Foi eu propaganda. que abri. Foi tu? Alencar Representações. Quem é Alencar Representações, Paulo? É um escritório que existe há uns 10 anos aqui no Cariri. Que é até o marketing. É o o nosso nosso marqueteiro. É? E E quem é essa linda psicóloga? Avaliação neuropsicológica infantil, né? Doutora Tamires Alencar. Meu IHC precisa dessa doutora lá. Eu tô vendo essa cobrança que ela já fez umas 5 vezes. Não vai, não. Ela vai. Ela vai fazer isso. Precisa. Conhecendo a Tamires como eu conheço. E aqui, gente, apoie esse projeto. Faça a leitura A aí, causa é ó, nobre, né? no seu QR Code, Meu aqui no Instagram também, para você fazer o seu Pix do valor que você desejar. Apoie esse projeto, viu? É uma causa social, como eu já disse. Então, você está aqui nessa sociedade, então a causa é sua também, não é verdade? Com certeza. Então, tem mais alguma pergunta aí? A gente já finalizou sobre... Não, faltam alguns, mas vamos, podem vamos, porque perguntar. tá muito boa, Pois- vai. Vamos perguntar, né? Qual o profissional que está apto para avaliar e direcionar o atraso do desenvolvimento? Pronto. O primeiro passo, o pediatra, ele pode, né, observar esses atrasos. Como eu falei logo no início, hoje as cadernetas de vacinação já vêm, né, em um anexo, com todas as fases do desenvolvimento, o que é esperado. E aí, a criança, a família vai ser direcionada para um médico especialista, que é o neuropediatra, ou seja, o neurologista infantil, certo? E daí, ele vai fazer uma avaliação, tendo dúvidas do diagnóstico, porque é importante frisar, diagnóstico fechado em uma consulta, né? Então, a gente tem que ter cuidado quanto a isso. Então, o neuropediatra, ele vai investigar, ele vai consultar a criança, vai ouvir a família, vai fazer várias perguntas e vai encaminhar essa criança para uma intervenção precoce multidisciplinar, dependendo daquilo que ele avaliou e após esses relatórios para fechar esse diagnóstico. Uma das coisas que geralmente pode acontecer, além dos exames de audição, oftalmológico, de rotina, eletro, que ele pode solicitar, é a avaliação neuropsicológica, né? Eu tenho que falar sobre, Fale, tenho que que eu vender meu preciso saber. peixe, né? Fale, por favor. E para informar, a gente quer saber, eu quero. Pronto, a avaliação neuropsicológica, nós temos várias etapas, certo? Então, primeiro, escuta a família através de uma entrevista de anamnese. Crianças abaixo de 6 anos de idade, nós aplicamos escalas do desenvolvimento para avaliar o comportamento adaptativo e esses outros fatores, cognitivo, linguagem, motor e socioemocional, e ver se ela está dentro do esperado para a idade. Fazemos a observação clínica com atendimento individual com a criança no consultório e, dependendo também, ouvimos a babá, cuidador, professor ou terapeuta, enfim. No final, na última sessão, nós temos a entrevista devolutiva para entregar aos pais o laudo, explicar o desempenho da criança, o que é que significa aqueles indicadores, orientar os tratamentos e uma suspeita de diagnóstico, se for o caso de um transtorno do neurodesenvolvimento. Até os 5 anos de idade, se observarmos atraso global em todas essas categorias aqui e a criança for uma criança não verbal ou tiver algum tipo de síndrome, deficiência, que a gente não consiga aplicar um teste de raciocínio naquele momento, então as características apontam para uma deficiência intelectual, mas a gente não tem como mensurar o nível de QI naquele momento, certo? Nós colocamos a suspeita diagnóstica do atraso global do desenvolvimento, que é assim que o DSM reporta, tá? Mas existem testes de QI a partir de 2 anos e meio,
A Já ia te perguntar partir de isso. 2 anos e meio, nós conseguimos aferir o QI. Mas tudo depende de quê? Do comportamento da criança, da colaboração da criança. Porque esse teste de 2 anos e meio é um teste não verbal. Então, a criança pode não falar, mas se ela conseguir responder apontando para as figuras, a gente consegue mensurar isso. Só que algumas crianças com 4, 5 anos, às vezes não aceitam nem o psicólogo, nem o avaliador, não tem uma interação. E aí se nega, tem uma resistência a responder esses instrumentos. Então, os pais lá no consultório, eles são bem conscientizados nesse sentido, porque alguns eu vou conseguir aplicar esses testes e outros não. Vai depender da colaboração também da criança. A gente faz o máximo possível para interagir, para criar um vínculo positivo, mas não podemos forçar a criança quando ela se nega nesse sentido, né? Então, nós temos o TEA de suporte 1, nós temos o TEA de suporte 2, o TEA mais grave. Então, esse de suporte 2, suporte 3, tem uma resistência muito maior para interagir com o avaliador, para colaborar com a aplicação de testes. Aí, nesses casos, é a avaliação mais do desenvolvimento, é uma avaliação mais qualitativa e funcional, certo? Depois dessa idade, de 6 anos acima, nós conseguimos aplicar testes neuropsicológicos para mensurar os aspectos de inteligência, de atenção, memória, aprendizado, linguagem, motricidade, socioemocional, habilidades sociais e fazer várias entrevistas para poder se chegar a uma hipótese diagnóstica mais assertiva, diferencial. Não só o transtorno em si, né, mas a gravidade desse transtorno, se tem comorbidades, ou seja, outros transtornos associados, qual é o tipo de intervenção. Por isso que eu fiz a pergunta da reabilitação, porque é na avaliação neuropsicológica que nós encontramos onde está as maiores habilidades e dificuldades, os déficits daquela criança, daquele paciente. A partir daí, é direcionado para uma reabilitação neuropsicológica que é feita com o neuropsicólogo clínico, né? Uma estimulação cognitiva. Então, a criança pode ter dificuldade em várias áreas. E aí, você qualitativamente observa, ele tem dificuldade nisso, mas você não consegue, no olhar clínico, mensurar o quanto de dificuldade ele tem, o quanto de déficit ele tem, ou o quanto de habilidade ele tem naquela área. E com os testes, a gente tem scores padronizados para aquela faixa etária. E a gente vai medir de fato, né, o percentual do desempenho, do desenvolvimento daquela criança e trazer através de tabelas e gráficos como ele está no momento e o que é que pode ser feito de intervenção para estimular o cérebro dele. E aí também vai ser encaminhado para outros especialistas, para uma equipe multidisciplinar, certo? Então, não somente isso, mas o psicopedagogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o psicólogo ABA, ou psicólogo clínico, infantil ou em grupo, enfim, vai depender do que foi visto na avaliação. E quem passa essa avaliação neuropsicológica é o Quem solicita, Quem né? solicita. Quem solicita é o médico, mas a família pode buscar por conta própria. E só Inclusive, por que ela pode buscar por conta própria? Porque dali, se for observado realmente a possibilidade de um transtorno, ele será encaminhado para um neuro. Porque é o neuropediatra que vai fechar esse diagnóstico, que vai elaborar o plano terapêutico, que vai prescrever algum tipo de medicação. O psicólogo não faz esse trabalho. Pronto, você não sabe, mas eu encontrei uma mãe um dia desse e eu falei sobre o podcast e falei sobre a sua participação aqui e ela fez a avaliação neuropsicológica com você e falou muito bem. É a Priscila Medeiros, eu até vou citar o nome dela porque ela apoiou muito, ela adorou o projeto. O filho dela fez contigo, ela falou tão bem de você, tinha muitos pais lá. Então, quem quiser fazer avaliação neuropsicológica, o feedback é positivo. Doutora Tamira está aqui, tá Muito bom? obrigada. E a nossa próxima pergunta... atraso no desenvolvimento e deficiência intelectual. Só a mesma coisa, acho que tu respondeu, não? Já respondi. Não são, né? Quais os atrasos que a pandemia trouxe para o desenvolvimento infantil? Esse daí.
Trouxe muitas coisas, principalmente para a aprendizagem. Crianças típicas tiveram um atraso no desenvolvimento, mas não é um atraso cognitivo. O prejuízo é nos relacionamentos, na socialização, na aprendizagem. E crianças neuroatípicas, elas tiveram também uma certa regressão lá no início, quando as clínicas estavam fechadas, né? Então, quem estimulava mais eram os pais, certo? Em casa, né? Tava ali tentando alguma tarefa, alguma atividade, porque a criança às vezes não aceitava a aula remota. Então, teve sim um regresso aí na aprendizagem, na socialização, por conta do isolamento, ou desenvolveu, por exemplo, comportamentos de ansiedade, outros de depressão, enfim. Teve, eu não diria atraso no desenvolvimento, mas prejuízos para o desenvolvimento. Eu acho que tem também a ver com a questão das telas, que muitos pais, na pandemia, levavam os filhos, precisava trabalhar, lá em casa foi isso, por exemplo, e precisava estar na tela. Então, autismo e tela tem alguma coisa a ver? Atrasos no desenvolvimento, na verdade, porque a gente hoje não está falando só de autismo. Antes de eu responder essa pergunta, eu queria também destacar que no consultório já chegou alguns pais para investigar o TEA, investigar outros transtornos, mas aí quando a gente vai fazer essa avaliação, esses comportamentos de isolamento, de dificuldade de socialização, passou a ter após a pandemia, certo? Aí que se percebeu, né? Então, não foi um fator do desenvolvimento do cérebro, certo? Foi um fator contextual. Certo? Entendi. Então, aí já são outras coisas. Não seria englobado com TEA, porque vejam que o TEA é transtorno do neurodesenvolvimento. Então, os primeiros sinais, como eu já comentei aqui, é logo no início do desenvolvimento. Certo? Então, por uma situação, vamos supor, uma mudança de lugar, de morada, né? A separação dos pais, uma perda familiar, alguma coisa assim, e aí desenvolver alguns comportamentos, a gente tem que analisar a frequência, a intensidade para se chegar a um diagnóstico. Mas em relação às telas, é mito quando se refere que a exposição excessiva de telas desenvolve o TEA. Isso aí é totalmente mito. O que prejudica, no caso das telas, de fato a comunicação, ela é prejudicada porque a criança não está interagindo com outras crianças, ela não está estimulando o vocabulário, né, a comunicação verbal, enfim. Não é porque está um atraso de fala, é porque ela não está sendo estimulada. Da mesma forma, o brincar é ali parado, né? Não é uma brincadeira ao ar livre, em que a criança corre, a criança pula e escala, né? A questão motora também é diferente quando eu estou brincando e eu estou ali criando objetos com peças, com brinquedos de montagem. Então, estou desenvolvendo o raciocínio, a atenção, a concentração, que é uma coisa que as telas não permitem fazer, porque não há essa interação, certo? Então, esses são os prejuízos das telas, do uso excessivo de telas, são prejuízos. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria destaca o tempo, né, de telas para cada idade. E o primeiro, ou seja, a ser exposta, uma criança ser exposta a uma televisão, tablet, alguma coisa assim, é a partir dos 2 anos. E aí tem um tempo limite, 1 hora por dia. E aí, com o decorrer da idade, tem um tempo que ela pode fazer uso daquelas telas. E não o dia inteiro ou antes dessa faixa etária, porque, de fato, vai atrasar, não no sentido cognitivo, mas no sentido prejuízo funcional para o desenvolvimento. A nossa última pergunta, para finalizar esse momento muito gostoso para a Tamiris, depois de tudo isso que você trouxe dos marcos do desenvolvimento, então os pais percebem que a criança tem alguns atrasos ali e ele é encaminhado para fazer as terapias. Qual a importância dessas terapias? O quão importante ela é desse diagnóstico precoce? Pronto, como eu ressaltei logo no início, até os 5 anos de idade o cérebro está em alta no desenvolvimento, né? Então, quando recebe uma suspeita diagnóstica, mesmo que não tenha fechado o diagnóstico ainda, mas uma suspeita diagnóstica nesse período, aí vem o quê? A estimulação. Como o próprio nome diz, estimulação é para estimular o cérebro,
né? Então, ali são treinos diários, certo? Por isso que as terapias têm que ser diariamente, semanalmente, né? Tem uma rotina ali de terapias, certo? Então, é bem mais sucedido, né? Ou seja, o resultado satisfatório, quando se tem essas intervenções precoces do que depois com diagnóstico tardio. Vai desenvolver? Vai, mas vai ter uma velocidade bem mais lentificada do que uma intervenção nessa fase do desenvolvimento. Porque a ideia da intervenção é a criança ganhar autonomia e independência no futuro para ela se desenvolver com qualidade de vida, né? Ela não vai ser curada do transtorno, mas ela vai conseguir conviver com suas limitações de uma forma mais independente e com mais qualidade. E aí, Rose? Aprendeu muito? Aprendi. Demais. E o que a doutora acabou de te falar aí, minha gente, a prova é tão grande que o Heitor não teve isso no início. Entendeu? Assim, não teve porque eu estava tratando de algo, de uma anóxia, E do autismo. e não de autismo, quando na realidade ele tinha, Também deveria ter também deveria ter tratado, ter tratado, desenvolvido. ter desenvolvido, tá entendendo? Tô entendendo. Então, assim, toda essa, o que ela falou aí, era para ter feito com o Heitor, com 3, 4. Ele tinha aprendido as cores, os numerais, entendeu? Mas, assim, porque eu estava tratando anóxia. Porque na minha cabeça, quando o médico disse, deixa ele na escolinha, que quando você menos, talvez a célula acorde. Aí, na minha cabeça, eita, a célula vai acordar e ele vai aprender. Pronto. Só isso. Entendeu? Entendi. Foi, enfim. Gente, Amei. tá muito, assim, foi muito bom. A gente tinha muitas outras milhões de perguntas que eu acho que se tivesse pais aqui tinha para fazer, mas o nosso tempo não nos permite. A gente tem 2 brindes ali, algo bem singelo, mas que Que legal, e tem até brinde. tem, sim, Olha senhora. só. Teve lanche. Tu Sim, comeu, foi. tu comeu. Não, Ó, não, comi Olha que não. legal. Ó, Teve gente, lanche, eu dou tem chave. brinde. É uma pequena já tô ansiosa. lembrancinha, né? Por Tem ter um microfonezinho, participado. né? É Tem a ver lindo. com o podcast. Tá E aqui, ó, lindo. o @ Neuro Mais Diversidade para vocês guardarem Legal. e se E vai lá lembrarem pro meu consultório. que viu? vocês foram as primeiras Primeiras entrevistadas no primeiro podcast Já. sobre Olha! neurodiversidade do Cariri. Tu tá entendendo a importância? Ó, Meu gente, Deus. E a gente Praticamente um troféu, né? a gente quer justamente. agradecer. Na realidade, é um Agradece. Nós troféu, vamos né? voltar? Nós vamos voltar? Vamos. Quero certeza. agradecer, né, pela participação de vocês, porque acrescentou muito nas nossas vidas, apesar de nós já sermos Mais ativas, né? Mas Uhum. o conhecimento nunca é demais, ele nunca se esgota, é um assunto que sempre Pra é ensinar. inesgotável, tem muito, né, a Não, ser é. falado, tem muito a conscientizar, né, as pessoas, a nos conscientizar também, ao olhar outra criança, a ter um olhar diferenciado para os nossos filhos. É, com Então, certeza. a gente agradece pela participação de vocês e que Eu que a gente agradeço. continue disseminando mais conhecimento, ajudando mais pais e acolhendo com afeto. Aham. Eu também quero agradecer, né? Agradecer a todas as pessoas que estão assistindo. Os patrocinadores. Os patrocinadores, que eu vou já repetir de novo. Os patrocinadores, e agradecer demais a vocês, porque é um desafio, né? Falar sobre isso. E assim, eu não sei como é que a gente não chorou, né? Porque às vezes dá vontade de chorar. Mas não é de tristeza, né? Eu acho que você é de superação. Né? Que é isso que você trouxe com para a certeza. gente, falando sobre o seu filho sempre com um sorriso no rosto. E é isso que a gente quer trazer no Neurodiversidade. A gente sabe que tem o luto pós-diagnóstico, a gente sabe que não é fácil a vida atípica, mas a gente não quer trazer só as dores, nem romantizar. Tá entendendo? A gente quer trazer informação, relato, para a gente crescer junto. Então, não sei se vocês aprenderam alguma coisa com a gente, mas a gente aprendeu muito com vocês. Muito mesmo. Obrigada. Gente, muito obrigada. Obrigada a todos. Se inscreve no canal se esqueceu. Ativa o sininho se esqueceu. Apoia se esqueceu. Né? Aqui, né? É para eu olhar para cá, né? Tô aprendendo. Então, assim, se você esqueceu aí de se inscrever, se inscreve, ativa o sininho. Vai lá seguir a página da gente no Instagram.
curte, compartilha, isso é muito importante. Compartilha nos grupos do WhatsApp, compartilha em todo local. Tendo essa rotina atípica, não tendo, como eu já disse, e vou repetir todo o episódio, eu quero repetir isso, Paula, da importância da neurodiversidade para a sociedade, tá bom? Então é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. E tenha uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.